Bom, vamos tratar aqui de um assunto muito importante e ele é o que vai dizer, entendeu? Independente do tipo de equipamento que você comprou. Se você comprou o melhor equipamento que tem no mundo, fez o melhor projeto, fez a melhor instalação, mas não cuidou disso aqui, você cagou em tudo. Desculpa o uso da palavra aí, vai dar dor de cabeça, certo? Que seria o quê? Manutenção do sistema. Imagina um carro que você compra e roda e não troca o óleo, né? Então eu vou falar aqui dos principais sistemas de manutenção, né? Mas colocando no geral a gente vai ter a manutenção preventiva, certo? Você vai ter a manutenção de correção, que uma seria antes de ocorrer uma falha, né, uma manutenção normal, uma outra é caso ocorra uma falha, uma manutenção de correção, e a manutenção preditiva que seja é como se você já sabe a vida útil de determinados itens, entendeu? E você vai fazer aquilo para evitar um transtorno maior, entendeu? Para evitar, né, você ter outro tipo de manutenção, certo? Minimizar isso daí. Bom, mas antes de tudo, né, você vai ter que resumir e montar seu plano de manutenção em cima disso, né, e pensando numa manutenção diária, quando o sistema estiver em funcionamento, semanal, mensal e anual. Aqui eu vou falar dos principais aspectos, né, mas aí de acordo com cada sistema você consegue montar isso, correto? Então, vamos lá. Filtro, né? Manutenção em filtro. Eu vou dar uma reduzida aqui para ficar melhor de visualizar. Aqui, ó, esse filtro aqui foi de um sistema de confinamento que eu tinha montado, certo? E o cliente ligou dizendo que não estava dando pressão. Aí o que que acontece? Eu não, vai lá e dá uma olhada no filtro ali e me manda foto. Porque o que que acontece? Quando você pede pressão no sistema, pode ser várias coisas. Dos casos aqui é o filtro, né? Primeira coisa, ele verificou se não tinha vazamento. E Paulo, não tem vazamento, a pressão da bomba tá boa, certo? E aí eu fui tentando identificar isso aí por celular mesmo, entendeu? E eu não, pedi para verificar isso aí e outros itens, olha o jeito que estava o filtro. Não funciona, certo? Então, assim, você tem que fazer a limpeza do filtro aí no mínimo semanalmente. Uma grande vantagem que você tem quando o filtro ele está muito sujo é que normalmente você não tem muita consequência, né? A não ser que seja de um filtro, assim, tem que ser aquele filtro tipo tela. Eu já vi casos, por exemplo, ele suja e aí a bomba vai aumentando a pressão, vai aumentar a pressão e até que ele se rompe, entendeu? Ele moca, né? Ou fura a tela. Porque aí chega um certo momento que o sistema não suporta. Nesse caso aí, que é um sistema de filtro de disco, né? Não é o sistema de tela, o que acontece é que a pressão a montante dele ali, né? Antes, né? No início do sistema, ela fica bem mais alta do que na saída. Aí vai reduzindo a pressão, até o sistema não funcionar, certo? Aí no fim das contas o processo seria você remover o filtro, lavar ele com água limpa, remover os detritos, né? Ver se não tem nenhuma obstrução e reinstalar ele. Olha como que esse filtro é na realidade, você tá vendo? São vários anéis, ó, e você solta ele e bate um jato de água, entendeu? E vai sair toda a sujeira, correto? Vazamento, né? Isso aí pode ocorrer por diversos fatores, né? Muitas vezes uma falha no material, né? Ou dependendo do tipo de sistema de irrigação, um dano mecânico, porque muitas vezes porque aqui eu estou falando no geral, mas por exemplo, você tem gotejamento que ele é superficial, aí vai fazer uma limpeza, uma manutenção dentro da lavoura, e aí muitas vezes você corta o emissor, por exemplo, no caso do gotejamento. Ou você vai fazer colheita e encosta num poste, se for um projeto de pastagem, entendeu? Às vezes ele mover um pouco ali, e se for de PVC, ele não suporta tração, entendeu? Nem compressão. Se for muito forte ali, ele vai romper e vai dar um vazamento. O que que acontece? Normalmente, quando tem um vazamento, né, você vai ter uma queda
de pressão naquele setor. Seria a mesma consequência ali no caso do filtro, certo? Então, né, a ideia, e depende também do tamanho da sua área, é que se faça, né, uma rotina, você rodar tudo e ver se não está tendo nenhum tipo de vazamento. Quando são blocos muito grandes e for um vazamento pequeno, muitas vezes você não vê nenhum tipo de diferença de pressão na saída ali do sistema. Quando são projetos menores e você tem um vazamento ali, a pressão normalmente ali no manômetro ela baixa, certo? Então, assim, se você vê alguma queda de pressão muito grande, provavelmente você vai ter um vazamento ou numa adutora ou numa secundária. Então, é bom você fazer essa rotina de dar uma conferida, ver se não tem nenhum tubo rompido, algum problema em algum emissor, entendeu? Para evitar o mau funcionamento do sistema. Porque senão você vai rodando, vai rodando, vai rodando, aí vai cair mais água num lugar do que no outro, e quando você for ver, você vai ter uma perca ali de produtividade, né? Testes gerais no sistema, entendeu? Isso aqui é muito bom você fazer durante o período chuvoso. Vamos se atentar nisso daqui. O que que acontece? Normalmente a pessoa desliga o sistema quando começa a chover, e aí aquele volume de água ele é muito maior do que você precisa de chuva, dependendo da região, e aí o sistema ele fica muito tempo parado. Então, assim, é importante você fazer um funcionamento pelo menos semanal. Você roda todos os setores por alguns minutos, e você dá uma geral no sistema ali. Aí você vê se tem vazamento, você vê se não está dando nenhum problema na automação. De qualquer forma, você está rotacionando a bomba, né? Você evita ali ela ficar muito tempo parada, os rolamentos. Então, você está rodando o sistema, né? E se tiver alguma anormalidade, não deixar para fazer isso quando você for precisar, correto? É muito importante de vez em quando você está fazendo esse teste, né? Inclusive, que você evita ali questão de sedimento também, né? Dentro do sistema. Verificação de pressão, certo? Aí são duas formas que você pode estar verificando a pressão. A pressão na linha principal, que normalmente, por exemplo, nesse caso aqui você vai ter uma pressão maior, e essa pressão seria aqui no pé da bomba. Então, assim, não. Você vai ter uma pressão, pode ser que essa pressão ela mude de acordo com os setores, mas ela não pode oscilar muito. Normalmente não vai oscilar mais do que 10%. Então, assim, você ligou o sistema, rodou o sistema. Essa pressão que está aqui, por exemplo, 5 kg e pode ir para 5,5 kg, 4,5 kg. Se tiver em 2, você já tem uma zebra aí. Ou se ela tiver em 6, 6,5, entendeu? O que é que pode estar acontecendo? Muitas vezes alguma coisa obstruída, né? Algum problema numa válvula. Às vezes o setor ele é mais do que uma válvula. E isso aí não está fazendo funcionar. Nesse outro caso aqui, ó, já seria uma medição de pressão na linha secundária, certo? Então, esse aqui no caso da bomba, quando você ligou o sistema e rodou, é bom você fazer ele aqui diariamente, né? E esses sistemas aqui dentro dos setores, né? Uma vez no mês, pelo menos, entendeu? Ou a cada 90 dias, né? Ou porque você vai fazer aquelas inspeções de rotina, né? Para quê? Ver se não está tendo aqui nenhum problema em relação a esse tipo de pressão. O que pode acontecer aqui? Se você começar a ter algum tipo de obstrução num sistema de gotejamento ou qualquer outro tipo de sistema, a tendência é que essa pressão aumente, né? Ou o inverso, se tiver um vazamento ali que está escondido, igual nesse caso aqui, ó, você tem uma vegetação muito alta, provavelmente fica mais fácil você identificar, não, sei que essa linha aqui eu estou com algum tipo de problema nela, correto? Uma inspeção que você pode fazer também semanalmente seria nos cavaletes. O que acontece? Você tem um sistema de bombeamento, ele sai da casa de bomba, vem para a adutora, chega no cavalete e ele vai distribuir para esses ramais secundários. Dependendo do porte do projeto, muitas vezes ele tem já um medidor de pressão aqui na entrada. Então, assim, no projeto você vai ter a pressão de entrada e de saída do cavalete. E essa válvula pode ter ou não um regulador de pressão. Nesse caso aqui desse projeto, né, então a gente tem um conjunto aqui de válvula e ventosa. Então, fazer a verificação, tá vazando essa válvula, tem algum problema na válvula, porque pode acontecer de algum entupimento na válvula, certo? A ventosa, tá tudo ok, entendeu? Travou alguma outra coisa nesse sentido.
Então é bom você estar fazendo isso daqui, né? O ideal seria fazer semanalmente, pelo menos. Aí vai ser, depender de cada sistema, um sistema, por isso a importância de você entender o que pode acontecer e fazer essas verificações para fazer uma manutenção preventiva, certo? Bombeamento, né? Quando você for funcionar o sistema, porque você pode ter ruído diferente, que pode ser um rolamento, entendeu? É um desgaste excessivo, e aí muitas vezes a pessoa vai postergando aquilo, vai postergando. É um vazamento que tem na bomba, ele vai aumentando, até o dia que não funciona. Então você vai esperar quebrar para poder arrumar, entendeu? Então assim, você tem que estar. Não, começou a ter um vazamento, vai lá e corrige. Né? Um outro problema que a gente tem muitas vezes é no sistema de sucção, o mangote, se ele tem uma vida útil ali, principalmente se ele estiver exposto ao sol, né? Nesse caso aqui não, porque foi tudo feito em aço galvanizado, mas aí muitas vezes qualquer rompimento que você tem ali, você começa a ter uma queda na pressão do sistema, né? Ou muitas vezes dá a famosa entrada de ar. Aí assim, a ideia é que se verifique ali visualmente se não tem nenhum tipo de problema no sistema, correto? Um outro tipo de problema também comum, né, seria algum tipo de problema de entupimento no emissor, certo? Então, é, pode acontecer, mas não, assim, não pode ser muito comum esse tipo de obstrução. Ele normalmente acontece quando o sistema é novo, você está começando a funcionar de vir e entupir um emissor. Mas se você tem um sistema de filtragem, o sistema de filtragem ele não é para o sistema de filtragem não é para limpar a água. Muita gente às vezes entende que ele é um sistema que é para fazer uma limpeza, e não é. Ele é para segurar uma partícula que não que pode vir a entupir esse emissor, certo? Então, assim, por isso que é bom sempre você estar verificando o filtro, né? Dependendo do tipo de filtro, ele está passando uma ou outra partícula, né, no sistema e vir a entupir. Uma outra situação que você pode acontecer com problema de emissores seria na qualidade da água. Você entendeu? Você ter um sólido, né? Ou, por exemplo, ferro que não foi tratado na água, né? Você pode ter cálcio e isso passa pelo filtro, você entendeu? E depois ele vai dar um problema lá no final do emissor, né? Por isso a importância também de você estar fazendo essas verificações de pressão. Ainda vou colocar mais um item aqui, que seria o volume de água aplicado, porque você funcionou o sistema é novo, certo? Você faz uma medição, né? Porque você já vai ter no projeto, por exemplo, ele tem que dar 60 mil litros. Você vai ter uma variação 60 mil litros por hora ali no setor, né? Mas ela não pode aumentar muito. Ou seja, se você verificar que está tendo uma redução muito drástica no volume bombeado, provavelmente você está tendo problema em estar fechando emissor. E isso aí, feito na hora, você ainda tem condição de usar tratamento de ácido, uma série de coisas que você pode fazer para evitar, inclusive, se for no caso de gotejamento, você perdeu o sistema. Quando é o sistema, o emissor seria por aspersão, né? Ou um sistema ali que você está vendo, aí você vê que está com problema no emissor. Agora, no gotejamento subterrâneo, ele não vai permitir isso, certo? Daí, principalmente nesse caso, de você fazer essa manutenção preventiva aí. Aí você vai ter outros tratamentos, uso de cloro, né? Trifluorina, que seria para a raiz no entrar, né? Dentro do sistema de gotejamento. Então, tá aí, pessoal, né? Mais um conteúdo aí sobre irrigação. Se você achou que isso aí te contribuiu de alguma forma, por favor, compartilhe isso com alguém que você precisa que entenda isso, né? E dê seu like aí pra gente. Valeu aí, até o próximo vídeo.